Paz de Cristo, irmãos. Você pode sentar-se, querido. Coisa boa a gente poder estar junto essa noite, véspera de feriado. Bom que você veio, eu achei que não ia ter ninguém, mas o pessoal está aí. Glória a Deus por isso. Quero agradecer muito o convite do Cetro, ao querido pastor Tiago, pastor Jurandir, pastor dessa igreja, e também o Pablo. É meu amigo, ele é generoso, por isso que ele fala essas coisas que ele falou aqui, mas é um prazer a gente poder estar junto hoje. Está comigo aqui o meu filho José. Fica de pé aí, José, para o pessoal te ver. Isso, esse é o José. Pode sentar agora, cara. Aí, estão aplaudindo você, cara. Esse é o cara. José. Eu quero também falar para vocês, ali na Assembleia de Deus onde nós congregamos, nós temos tido a oportunidade de trabalhar servindo no Ministério de Missões. Nós hoje temos 25 projetos missionários que a igreja coopera, atua e mantém financeiramente. E uma das formas que a gente tem elaborado para poder arrecadar recursos para missões é a livraria. Nós temos uma livraria ali na igreja e hoje ela veio aqui, uma parte dela, tem uma parte ali da livraria que veio para abençoar vocês aqui. Tem bastante coisa ali, tem Bíblia, tem livro de várias temáticas e também da temática que a gente vai trabalhar aqui, que é a questão dos dons e do Espírito Santo. Tem muita coisa boa lá, no intervalo, no final, vocês passem lá e tudo que se adquirir, todo o lucro ele é integralmente destinado para sustento dos missionários. Eu quero destacar dois que eles trouxeram ali, entre tantos. Fala, queridão. Olha aí, vai ter um sorteio no final. Quem passar lá e preencher vai concorrer ao sorteio aí no final. Eu quero destacar dois deles que são de um querido, já esteve conosco aqui na Assembleia de Deus de Londrina, é uma referência no que diz respeito ao estudo da teologia pentecostal, que é o Gutierrez Siqueira. Esse primeiro livro, que é a Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal, é um livro muito bom, fininho, mas muito enriquecedor. E esse livro que ele lançou em parceria com o pastor Kenner Terra, Autoridade Bíblica, Experiência no Espírito. Esses dois livros são livraços a respeito dessa temática do Espírito Santo, do agir de Deus, no que diz respeito à pneumatologia. Então, passando lá, tudo que você adquirir vai abençoar muito ao Ministério de Missões. Pois bem, vamos lá. Coloca na tela aí para mim os slides, pode ser? Vamos iniciar, que o nosso tempo hoje ele é corrido. Foi falado que vai ser uma imersão nos dons espirituais, no estudo dos dons espirituais, mas a gente vai fazer uma aspersão. Não dá para fazer imersão porque o tempo é muito curto. Então a gente vai tentar, dentro do tempo que a gente tem, dar uma passada geral a respeito dessa temática tão importante. Bom, primeiro, como disse o pastor Pablo aqui, esse tema dos dons espirituais está dentro desse escopo, desse conjunto maior chamado de teologia carismática. Como hoje a gente tem, além dos alunos do Cetro, outras pessoas que estão com a gente aqui, outros que vieram ver e participar, talvez até pela primeira vez de uma aula como essa ou dessa temática, eu quero aqui gastar um minutinho falando um pouco a respeito dessa terminologia que é carismático. Nós, principalmente no meio evangélico, associamos esse termo à Igreja Católica Romana, o movimento carismático, a renovação carismática. Só que esse termo não diz respeito apenas a esse movimento presente na Igreja Romana. No que diz respeito às igrejas evangélicas, nós podemos dividi-las de forma básica no que diz respeito ao entendimento, ao estudo, ao posicionamento com relação à teologia do Espírito Santo, de três maneiras. Próximo slide, por favor. Passa aí, santo ou santa. Isso. Fala comigo, por favor. Tradicional, pentecostal e carismático. Basicamente, a gente pode dividir as igrejas evangélicas nessas três grandes perspectivas. Primeiro são os tradicionais. São aquelas igrejas na qual a sua grande maioria tem uma visão mais restrita no que diz respeito à ação do Espírito Santo nos dias de hoje. Não significa que eles não creem no Espírito Santo, não significa que eles não creem que o Espírito Santo agiu ao longo da história, mas nos dias de hoje, na contemporaneidade, na igreja de hoje, eles acreditam numa ação um pouco mais restrita do Espírito Santo. O segundo grupo são os pentecostais. Os pentecostais são aqueles que têm a sua origem ligada ao movimento principalmente da Rua Azusa, nos anos de 1906, onde você tem um grande avivamento naquele lugar, de onde muita gente de várias partes do mundo vai até lá, são cheios do Espírito Santo, experimentam o que Deus está derramando ali e depois partem para vários lugares. Dentre eles, a gente tem um grande expoente do movimento pentecostal, que é a Assembleia de Deus no Brasil,
que vem dessa raiz do movimento da Rua Azusa do início dos anos 1900. E o terceiro, nós temos os carismáticos. E o que é o movimento ou essa ideia do carismático? O carismático, ou a visão carismática, é um movimento de uma nova percepção das igrejas históricas a respeito da ação do Espírito Santo. Então, os pentecostais são aqueles que nascem basicamente desse avivamento da Rua Azusa, e os carismáticos são aqueles que anteriormente, de posse de uma visão mais restrita e mais tradicional, vão agora ampliar essa visão, perceber, se abrir para entender e viver as realidades do Espírito numa perspectiva um pouco mais ampla. No Brasil, nós costumamos usar mais comumente a expressão renovados. E o que é uma igreja renovada? É uma igreja normalmente de linha histórica que passou por um movimento de abertura, de nova percepção e de se permitir ter novas experiências com a realidade do Espírito Santo. Pois bem, só nessa definição já fica claro uma coisa que para mim é muito estranha, mas ela é real. Como o tema ou a temática do Espírito Santo, ou da ação do Espírito Santo, ela provoca diferenças ou divisões na perspectiva teológica. E isso é muito curioso. Basicamente, quase todas as igrejas evangélicas terminam os cultos com a bênção apostólica. Na bênção apostólica, a gente fala da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente fala do amor de Deus e a gente enfatiza a comunhão do Espírito Santo. Nós enfatizamos ao final de cada culto que o Espírito Santo é aquele que tem o seu agir promovendo comunhão no meio do povo de Deus. Mas, estranhamente, paradoxalmente, aquele que é o agente de comunhão no meio do povo de Deus, a visão a respeito da sua ação é um dos temas que mais divide a realidade do meio evangélico. Há muito consenso no que diz respeito à figura de Deus. Aqueles que são cristãos creem que Ele é triuno, que Ele é eterno, que Ele é soberano. Há muito consenso com relação à ideia de Jesus Cristo. Cremos que Ele nasceu de forma virginal, que Ele morreu numa cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Agora, quando chega no Espírito Santo, é impressionante como a gente tem visões muito diversas a respeito da ação dele. E basicamente nós temos essas três dentro do nosso contexto. Pois bem, como é que a gente vai abordar isso hoje? Qual vai ser a linha que nós vamos seguir? Nós vamos trabalhar aqui na perspectiva carismática ou pentecostal. E não, vou fazer isso não apenas por uma tradição, uma vez que sou assembleiano. Não apenas por uma experiência, mas por entender que a base bíblica, coerência e respaldo na Escritura para crer que a ação do Espírito Santo, distribuindo dons, agindo no meio do seu povo, impulsionando, inspirando pessoas, é algo real, presente, claro para os nossos dias. Então é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar. Respeitamos, sabemos que existem outras, mas hoje a nossa visão aqui ela é na perspectiva carismática ou pentecostal. Cremos na ação do Espírito Santo de forma contemporânea. E eu queria colocar o próximo slide, por favor. Vai lá, passa para mim aí. Eu queria que você lesse isso comigo aqui, que é uma síntese de como a gente diferencia essas visões. Vamos ler todo mundo juntos? Numa só voz, 1, 2, 3, a primeira frase. Todo cristão, ao ler os milagres, isso une a todos. Tradicionais, pentecostais, carismáticos, renovados, neopentecostais, todos aqueles cristãos, ou todos que se dizem cristãos, ao olhar para a palavra de Deus, verem as ações poderosas, os milagres, o agir do Espírito Santo, dizem eu creio. O que diferencia um pentecostal ou um carismático é a segunda frase. Vamos ler todos mundo junto? 1, 2, 3. O pentecostal diz, eu creio e eu quero. Essa é a diferença. Ao ler o que vocês estão estudando, por exemplo, os que estão aqui no Cetro, sobre a ação do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, todos os cristãos ao lerem dizem, eu creio. Nós que somos pentecostais dizemos, eu creio e eu quero. Eu quero viver isso aqui também. Eu quero experimentar isso aqui.
Eu quero falar em novas línguas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e viver o que está posto aqui. Eu quero ver esses milagres. Eu quero ser movido por Deus. Eu quero experimentar os dons que o Senhor tem. Eu quero ver esses milagres sendo realizados na minha vida, no meu tempo. Eu quero ver Deus fluindo através de mim, experimentando tudo aquilo que os meus irmãos, que estão distantes de mim no tempo, mas perto de mim, porque são movidos pelo mesmo Espírito, experimentaram. Eu quero experimentar também. Amém? Então essa é a diferença básica. Tem gente que diz eu creio, nós dizemos eu creio e eu quero. Pois bem, vamos lá. Vamos entrar no nosso assunto então. Próximo slide, por favor. Próximo. Dons espirituais. Até parece que vai vir um slide elaboradíssimo. Pela espera, parece que vai vir um negócio girando, randômico. Não, vai ser tudo assim, preto e branco. No máximo um azul aí que vai aparecer de vez em quando só para diferenciar. Primeiro, vamos definir o que vem a ser dom. Dom. O que vem a ser dom? Dom, no grego, é a palavra charis, que é graça, dádiva ou presente. Quando a gente fala de dom espiritual, nós estamos falando de uma dádiva, um presente, algo dado por Deus a nós. Não é algo conquistado. E aqui, quando só na definição do que vem a ser dom, nós conseguimos estabelecer pelo menos duas premissas. A primeira delas é: o dom não é uma habilidade conquistada por recepção ou por repetição, esforço ou disciplina. É diferente, por exemplo, de habilidade. A gente pode desenvolver uma habilidade a partir da repetição, a partir do estudo, a partir da prática contínua, a partir da disciplina. A gente pode desenvolver aquilo, aprimorar as nossas mãos para fazer, aprimorar a forma com que a gente realiza aquilo. Isso é possível. Quando a gente fala de dom, nós não estamos falando de algo que foi conquistado por repetição, esforço ou disciplina. Estamos falando de algo que é uma concessão divina a nós. Olha o que diz o texto. Põe para mim, por favor, o próximo slide, por gentileza. Vamos lá. O texto de 1 Coríntios 12, versículo 11, diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como o quê, gente? Como quer. Como quer. Aqui não há uma conquista. Não é o fato de eu querer muito que fez com que o Espírito Santo resolvesse me dar. A ideia não é essa. A ideia é que Ele, de forma soberana, distribui, reparte a cada um individualmente como quer. É individualmente. Isso também é importante. Não tem a ver com uma herança genética. Não tem a ver com um DNA congregacional. Meu pai era movido nesse dom, então automaticamente, como meu pai era, eu tenho esse dom. Meu pai tinha o dom de profecia, automaticamente eu sou um profeta júnior. Não é essa a ideia. Ele distribui a cada um individualmente como quer. Então a primeira coisa, quando a gente fala de dom espiritual, primeiro vamos nos focar na definição. O que vem a ser dom? Dom é um presente, uma dádiva, uma graça. E a primeira premissa é essa: não é algo conquistado por repetição, esforço ou disciplina. Segundo, como é uma dádiva, ele tem uma fonte. E que fonte é essa? A fonte não é o próprio ser humano. Não é algo que com muita meditação eu consigo fazer com que isso exploda dentro de mim. Como algumas filosofias orientais acreditam, de que de alguma maneira existe um potencial dentro de mim, que a partir do esforço, da meditação, de uma concentração, eu consigo fazer com que aquilo exploda, esse potencial venha à tona. Não é isso. Não é também uma concessão da religião. Muito pelo contrário, vem de Deus. Então, quando a gente fala de dom, a gente está falando de um presente e sabe qual é a origem desse presente, e onde que é, ou qual é essa origem. Essa origem é o próprio Deus. Põe para mim o próximo texto, por favor, o próximo slide. Está aí na tela. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde, gente? Do alto, não vem do lado. Não é o que eu consigo absorver de outro, que eu posso sugar, posso receber por osmose. Não é algo que vem de baixo, fruto da minha vontade ou determinação. Não é algo que vem da instituição religiosa que me concede, que me oferece. Eu vou naquela igreja ali porque lá tem muito profeta, e se eu for lá, eu automaticamente receberei o dom de profecia. Não, é uma concessão divina. Toda boa dádiva vem do alto e todo dom perfeito. Pois bem, na Bíblia há algumas listas de dons
que a palavra de Deus vai dizer que o Senhor concedeu aos seus servos. A gente divide esses conjuntos de dons em basicamente 3 grandes grupos. Vocês vão ler, vão ouvir ministrações, vão ouvir pregações falando sobre dons, e há algumas nomenclaturas que variam. Normalmente a gente vai ouvir a gente falando em dom de serviço, em ministério e em dons espirituais. São essas 3 grandes classificações que normalmente são utilizadas. Você vai ver gente falando de dons de serviço, ministérios e dons espirituais. Eu quero usar para a gente hoje falar sobre dons espirituais a nomenclatura que está presente em 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 6. Ali, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele usa 3 terminologias para falar a respeito disso. Vamos ler todos juntos? Numa só voz? 1, 2, 3. Há diferentes dons. Então, primeiro grupo, dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios. Primeiro dom, segundo ministério. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, para a gente falar de dons de maneira geral, nós vamos trabalhar com essas 3 classificações que o apóstolo Paulo utiliza aqui. Ele fala de dom, ele fala de ministérios e ele fala de atuações. Para facilitar a minha dinâmica aqui, eu vou inverter um pouco essa ordem. Eu vou falar primeiro de ministérios, depois eu vou falar de atuações e por último eu vou falar de dons, para a gente chegar na temática principal, que são os dons espirituais. Pois bem, o que são os ministérios a que Paulo faz referência? São concessões divinas, presentes divinos, são dádivas divinas, obrigado querido, que o Senhor concede à sua igreja, para equipá-la a fim de que ela possa cumprir o seu propósito. Na perspectiva bíblica, nós temos a descrição de 5 ministérios ou dons ministeriais. Próximo slide, está aí na tela. Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós chamamos isso de ministérios ou dons ministeriais. São capacitações, chamados divinos, vindos da parte do Senhor nosso Deus, que equipa pessoas para que possam servir nessas frentes que Ele mesmo estabeleceu para cumprir o seu propósito. É possível que você já tenha visto alguma ilustração, é muito comum as pessoas falarem para explicar os 5 ministérios usando os dedos da mão. Quem já ouviu isso? Levanta a mão assim para eu ver. Tem pouca gente aqui que já ouviu. Então vamos lá. Primeiro, o ministério apostólico, ele normalmente é simbolizado por esse dedo, que é o dedo polegar. Porque ele tem a capacidade de tocar todos os outros dedos. Se cada um simboliza um ministério, o apóstolo é aquele que consegue tocar todos os outros. No ministério apostólico, que é aquele que foi enviado, ele tem a responsabilidade e a graça de Deus para equipar, para auxiliar, para iniciar, para estartar todos os outros ministérios. Ele toca todas essas dimensões. Nós vemos isso, por exemplo, na figura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um apóstolo, obviamente enviado por Deus, mas vemos ele realizando todas essas ações, como profeta, ministrando, falando, tendo da parte de Deus palavras direcionadas e claras, como evangelista. Quantos lugares o apóstolo Paulo chegou, anunciou a mensagem do evangelho, plantou igrejas, iniciou trabalhos em lugares extremamente complexos, como pastor. Vejam as cartas do apóstolo Paulo escritas para igrejas e também para pastores, a preocupação pastoral que ele tem, esse coração, essa graça da parte de Deus, e também como mestre. Veja o quanto que Deus, por graça, usou esse servo de Deus para poder ensinar. Então, o apóstolo é aquele que consegue tocar todos os outros ministérios. O segundo ministério que está descrito aí é o profeta, que é simbolizado pelo dedo indicador, que tem a ver com essa questão do apontar, do confrontar, tem a ver com essa questão do apontar. Acho que esse é o termo que melhor define. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que recebe de Deus a inspiração para exortar, para consolar, para edificar, e por isso ele é simbolizado nesse dedo. O terceiro ministério é o ministério do evangelista, que é simbolizado por esse dedo maior, por conta desta atribuição que lhe foi dada, de anunciar a mensagem do evangelho. E isso é um ministério especialíssimo, é graça de Deus,
da parte do Senhor e uma comissão que o Senhor deu a todos nós. Não à toa, o apóstolo Paulo escrevendo, inclusive para Timóteo, que era um pastor, ele o exorta dizendo para ele: faz tua obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O que ele está dizendo para o Timóteo é: Timóteo, Deus deu a você a responsabilidade de cuidar de uma igreja. Você tem um rebanho para você pastorear. Esse é o seu chamado inicial, a sua principal ocupação. E ele dá várias orientações, como ele deve lidar com mulheres idosas, como ele deve lidar com aqueles que são anciões, como ele deve lidar com os jovens, que ninguém deveria desprezar sua mocidade, que ele deveria pregar a palavra. Mas o apóstolo Paulo diz para ele: faz você, não se esqueça que você tem um chamado espetacular e especial. Faz tua obra de um evangelista. Você deve, ao mesmo tempo que cuida desse rebanho e edifica, não esquecer que você também foi chamado a anunciar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Por isso o evangelista está simbolizado nesse dedo maior. Esse próximo dedo é o dedo do pastor, que na mão esquerda fica mais fácil da gente ilustrar, que é o dedo da aliança. O ministério pastoral normalmente é simbolizado por isso. É aquele que cuida do rebanho de Deus. É aquele que auxilia na sua edificação. É aquele que cuida da aliança do seu povo para com o Senhor. É aquele que admoesta, é aquele que conduz, é aquele que serve como uma referência. Por isso o dedo da aliança. E o último, o ministério do mestre, do ensinador, que normalmente a gente usa como símbolo o dedo menor. Pelo fato de que alguns dizem que aquele que ensina deve se considerar o menor. Outros, de forma um pouco mais grosseira, diz que é porque é o dedo que entra dentro do ouvido. Que faz esse comichão, que limpa, que desobstrui o ouvido. Escolha você a simbologia que você quiser. Mas fato é que o ministério do mestre é extremamente importante. Pois bem, próximo slide, por gentileza. Qual é o propósito dos ministérios? Quando a gente fala de dons ministeriais, a gente precisa ter em vista o propósito. O texto diz, Efésios 4:12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Uma das coisas mais ruins que a gente percebe no nosso contexto cristão é a visão equivocada de ministério. É quando alguém, de alguma maneira, acredita que o fato de ter recebido do Senhor um dom, uma capacitação, um chamado para desenvolver uma ação em um desses ministérios que a gente acabou de citar, isso o faz superior aos demais. Isso faz um tipo diferente de gente. Isso faz ou passa para ele a ideia de que ele foi promovido a uma dimensão maior. Paulo diz que tanto o apóstolo, quanto o evangelista, quanto o mestre, quanto o pastor, quanto o profeta, eles têm uma missão. E a missão, o motivo pelo qual Deus o chamou é preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, Deus capacita aqueles que chamou para que eles possam ser instrumentos para capacitar a outros. Um pastor chamado para o ministério pastoral tem sobre os seus ombros a responsabilidade de capacitar outros também para o ministério. Formar novos líderes, auxiliar pessoas nessa missão. Um profeta não é alguém que recebeu de Deus uma capacidade que o faz diferente de todos e que o isola dentro de uma bolha especial. Muito pelo contrário, ele foi chamado para capacitar outros ao ministério, ensinar, repartir, instruir. Essa é a missão em qualquer que seja o ministério. O mestre não é aquele que vive numa caverna guardando os seus segredos, mas aquele que reparte, que ensina. A Bíblia diz que para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus chama alguém e capacita, chama para o ministério, para que ele possa ser um instrumento para abençoar e capacitar a outros. Porque todos esses ministérios que nós vimos descrito aqui, os 5, eles são evidenciados na pessoa de Jesus. Jesus é aquele que é a plenitude do cumprimento desses 5 ministérios. Ele foi o apóstolo, ele foi o enviado a esse mundo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é o profeta. A Bíblia diz, por diversas vezes as pessoas os ouvindo diziam, nunca ninguém nos falou como ele. Ele é mais do que simplesmente o profeta, ele é a própria profecia. Ele é o evangelista. A Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando a mensagem do evangelho e pregando as boas novas do reino de Deus. Ele é o pastor, o supremo pastor. Ele diz que é o bom pastor que chega ao nível de dar a sua vida pelas ovelhas.
Ele também é o mestre. O seu ensino, a Bíblia diz que ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas com a autoridade que vinha da parte de Deus. Ele era chamado de rabi, de mestre. Logo, o Senhor que exerceu em plenitude esses ministérios e capacitou, e ensinou, e instruiu, e trouxe para si 12 homens que ele formou, trabalhou e ensinou para que eles pudessem ensinar a outros. Hoje, quando por graça ele capacita outros, o objetivo é o mesmo. Então, no ministério pastoral, a minha função tem a ver com, como a Bíblia diz, capacitar a outros para a obra do ministério também. Você já deve ter ouvido que um bom líder é aquele que forma outros líderes. E uma das coisas que a gente precisa entender é que isso não está restrito apenas à figura pastoral. Quem foi chamado por Deus, capacitado para os outros ministérios, também. O profeta também precisa estar preocupado em cooperar para a formação de outros profetas. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento. O que eram as escolas de profetas, por exemplo, fundadas por Eliseu? Se não lugares onde esse homem, cheio da graça de Deus, compartilhava, instruía, ministrava sobre outros. O problema é que algumas vezes nós confundimos isso. Há pessoas que cobrem ou se vestem de uma aura que é muito esquisita. Eu me lembro de alguns anos atrás, onde conheci um profeta e via os Deus usando de maneira muito especial, e disse para ele: meu amado, como é que você busca Deus? Ele diz assim: varão, é mistério, é mistério, é mistério. Porque você não vai conseguir pagar o preço que eu pago. Você não vai conseguir viver o que eu vivo, então eu não vou nem te falar. O que é isso? É a ideia de que Deus entregou a mim, isso está restrito a mim, quando a Bíblia diz que o fim é preparar os santos para a obra do ministério. Você está entendendo até aqui? Pode dizer amém? Então, falando sobre dons, a gente começa sobre os dons ministeriais ou ministérios. São 5, Deus dá a cada um para aquilo que for útil, e o objetivo é preparar os santos. Próximo, por favor. Vamos falar agora sobre atuações, ou sobre dons de serviço, como queiram. Nós temos algumas listas, nós vamos trabalhar com essa que está posta aqui em Romanos 12, onde nós temos 6 atuações, ou 6 ministérios, ou 6 dons de serviço, como a gente queira chamar, que são capacidades também vindas da parte de Deus para abençoar o seu corpo, a sua igreja. Não há aqui, a gente não vai chamar isso de dons menores, de capacitações menores, muito pelo contrário, a fonte é a mesma, a fonte é o Senhor, o objetivo é o mesmo, edificar o seu povo, fazer com que o seu povo seja abençoado, cresça e que seu reino se expanda. Então, além dos 5 ministérios, nós temos aqui descrito em Romanos 12, 6 atuações diferentes. Vamos ler todos juntos, numa só voz? 1, 2, 3. Se o seu dom... Se é. Amém. O apóstolo Paulo aqui vai falar de 6 atuações ou de 6 dons de serviço. O primeiro deles é servir, ensinar, dar ânimo ou encorajar ou exortar, contribuir, liderar e misericórdia. É interessante que o apóstolo Paulo não apenas cita, enumera para nós esses ministérios, esses dons de serviço, mas ele coloca para nós como eles devem ser exercidos. Porque é possível que eu até opere no dom de serviço, mas não da forma correta. Então, assim como nos 5 ministérios existe uma finalidade e existe uma postura exigida de quem foi capacitado por Deus para isso, quem também opera e se move nos dons de serviço ou nas atuações ou formas de atuações, Deus também traz para nós como isso deve ser feito. E é interessante porque é muito básico, direto e objetivo, mas ao mesmo tempo muito importante o que está dito aqui. Ele diz assim: se o seu dom é servir, o que você tem que fazer, irmão? Sirva. Sirva. Se o seu dom é servir, sirva. Ah, pastor, que grande descobrida você fazeu. Foi Paulo que fez. Paulo que está dizendo. Paulo está dizendo: se o seu dom é servir, não faça propaganda dele. Se o seu dom é servir, não enrole. Se o seu dom é servir, não tente ter outro dom. Não. Se o seu dom é servir, sirva. Ou seja, se Deus te capacitou para isso, para de enrolar, irmão.
exerça isso com graça, entendendo que isso é um dom vindo da parte de Deus. Se é servir, sirva. Ele diz mais, se é ensinar, o que faz então? Ensine. Há uma outra versão que diz, haja dedicação ao ensino. Se você recebeu da parte de Deus essa graça, essa capacidade vinda da parte dele para ensinar, ensine. Faça isso de forma tranquila, faça isso com o coração entregue, faça isso com vontade. O problema é que algumas vezes, nós ao invés de exercer aquilo para o qual Deus nos capacitou, nós ao invés de estarmos focados em fazer o que Deus nos chamou para fazer, a gente está olhando para o lado, para aquilo que o outro faz. Ele diz, se é servir, serve, cara. Se é ensinar, ensine. Se é contribuir, contribua o quê, irmão? Generosamente. Que haja generosidade no seu coração. Se você é alguém tocado por Deus, movido por Deus para a contribuição, e tem gente que recebeu de Deus essa graça. E a Bíblia está dizendo aqui que contribuição, a Bíblia não está dizendo que contribuição é um dever apenas, não, é um dever de todo cristão, mas Deus de forma generosa toca alguns e capacita alguns para fazerem isso de maneira especial. E a Bíblia diz que quem recebeu isso da parte de Deus deve fazer com generosidade. Porque ouça, a gente pode fazer a coisa certa, teoricamente, mas do jeito errado. Generosamente. Eu trabalho na área missionária. E eu costumo dizer para as pessoas que a obra missionária sobrevive das promessas dos ricos e da fidelidade dos pobres. É assim que a gente caminha em missões. A partir das promessas dos ricos e das fidelidades dos pobres. A quantidade de gente que foi, ou que recebeu, ou que tem muita coisa e que promete tanto, pastor, se precisar, conta comigo, pastor. Pastor, se precisar, o senhor me liga. Pastor, eu não vou contribuir agora não, mas na hora que precisar, o senhor me liga. E quando você liga, normalmente o telefone não atende, está passando por alguma dificuldade, o Bitcoin caiu, a Bolsa de Nova York. E ao mesmo tempo, tem gente que contribui de forma generosa. Na igreja que eu congregava no Rio de Janeiro, havia uma querida irmã, que todas as vezes que a gente tirava oferta, tinha uma coisa curiosa. E depois a gente foi descobrir o que era. Passava lá a oferta era feita nos envelopes, a pessoa colocava tanto a oferta quanto o dízimo, o obreiro passava com a salva e as pessoas depositavam ali dentro. Uma das salvas sempre, quando a gente ia tirando os envelopes, estava com um cheiro, perfume, um cheiro gostoso. E aí começamos a investigar aquilo, mexer e descobrimos um envelope, que era um envelope de contribuição de uma determinada irmã. Essa querida irmã, todas as vezes que ela fazia a sua oferta, ela pegava o envelope, levava para casa, colocava a sua oferta, ela colocava perfume no envelope e trazia para a igreja. Um dia, por curiosidade, encontrei com ela e fiz um comentário a respeito disso, perguntei, ela falou, pastor, sim, eu coloco perfume, sim, e o perfume mais caro que eu tenho lá em casa, porque eu quero que para o meu Senhor seja o meu melhor. Nem sempre eu consigo dar muito, mas eu preciso dar o meu melhor. A Bíblia diz que aquele que contribui, faça isso de forma generosa. E generosidade não tem a ver com quantidade de valor, generosidade tem a ver com dimensão de esforço. Porque é possível, Jesus ilustra e explica muito bem isso quando ele está diante do gasofilácio, e a Bíblia diz que vem um grande número de pessoas ricas que depositavam grandes quantias de dinheiro. E se a gente for olhar apenas para valor, a gente pode achar que isso é um sinônimo de generosidade. Mas Jesus diz que eles davam daquilo que não lhes faltava. Ao mesmo tempo, tem uma pobre viúva que traz apenas 2 moedas e deposita no gasofilácio. E Jesus diz que ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Então, generosidade não tem a ver com a quantidade de zeros que tem depois do número. Generosidade tem a ver com a quantidade, ou com o esforço, a doação, a dilatação do meu coração para fazer aquilo. Que é possível que a gente coloque 10 mil reais e isso seja apenas 0,5% daquilo que a gente recebeu. Como é possível que a gente coloque R$1 e como eu já vi alguns loucos por Jesus fazerem isso, aquele era o dinheiro que da passagem do ônibus ele vai ter que ir a pé agora. Generosidade. Então, dentro das operações ou dos dons de serviço, a Bíblia coloca para nós a contribuição. Terceiro, ou quarto, ou 5, exercer liderança. E a Bíblia diz que quem exerce liderança, exerça com zelo. O que a Bíblia está dizendo aqui, se alguém recebeu da parte de Deus a capacitação vinda dele para liderar,
Esse alguém não deve se esconder. Esse alguém não deve tentar se ocultar. Existe muitas vezes um preconceito com relação ao dom da liderança. E esse preconceito existe muitas vezes em quem o possui, por conta do cenário que o cerca. A gente que acha que por conta de ter essa capacidade, essa percepção diferente, essa graça de Deus, de poder estar à frente, de poder perceber soluções, de poder dirigir pessoas, algumas vezes a gente se questiona, dizendo, será que eu não estou querendo aparecer? Será que eu não estou querendo me mostrar? Será que eu não... E às vezes alguém diz, lá vai ele de novo, ele quer tomar frente em tudo. Mas é um movimento natural, entre aspas, porque é dádiva de Deus concedida a alguns que têm essa possibilidade, capacidade da parte dele de estarem à frente, de liderarem. E a Bíblia diz que aquele que lidera, aquele que exerce, ou aquele que foi chamado para esse ministério, que recebeu esse dom, exerça. Ou seja, você foi chamado para liderar, cara, lidere. Lidere. Em nome de Jesus, não se oculte, não se esconda com uma falsa humildade. Porque humildade não tem a ver com negligência. Humildade tem a ver com estar fazendo somente aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sou humilde ao meu Senhor. Eu sou submisso ao meu Senhor. E porque eu sou submisso ao meu Senhor, eu faço aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu não tenho como dizer para Deus, eu não fiz o que o Senhor mandou porque eu sou muito humilde. O que Ele vai dizer para mim, na verdade, você é mau e infiel. Você lembra do cara que tinha um talento e enterrou? A palavra dele não foi, meu filho, que maravilha, você é uma pessoa tão cuidadosa, você é uma pessoa assim que não gosta de aparecer, você é uma pessoa tão meticulosa, você é uma pessoa assim tão, Senhor, não, realmente você não deve ter querido aparecer, guardou lá e quem passava por você, você dizia, e o talento? Não tenho talento, eu sou uma pessoa simples, graças a Deus, eu estou aqui servindo nas coisas que eu estou fazendo. O Senhor chama ele e diz assim, você foi mau e infiel. Infiel porque eu confiei para você alguma coisa que você deveria ter exercitado isso para que quando eu voltasse isso tivesse crescido na sua mão. Então se você recebeu, aqueles que recebem, façam isso, exerçam. Mas exerçam como? Exerça com zelo. Com zelo. E o que é esse zelo? Esse cuidado. Sabendo que embora eu esteja liderando, eu esteja à frente de alguma coisa, aquilo não me pertence. Isso é uma coisa interessante demais. Quem recebeu de Deus essa graça de poder exercitar liderança, precisa entender que o zelo é fundamental. Senão a gente acredita que se tornou uma máquina de dar respostas. A gente se tornou uma máquina de conduzir as pessoas o tempo inteiro. A gente não relaxa. É o dom que pode consumir-me e pode fazer com que eu adoeça se não for usado da maneira correta. Porque eu acredito que o tempo inteiro eu preciso estar à frente, provendo soluções, mostrando caminhos. Eu preciso estar o tempo inteiro quando a Bíblia diz que não. Eu devo fazer isso com zelo. E que zelo é esse? Esse cuidado. O que Deus quer que eu faça? Para onde Deus quer que eu conduza o seu povo? Qual é a direção que Deus tem? E ser fiel a isso. E por último, se é mostrar misericórdia, que o faça com o que, gente? Alegria. Misericórdia é uma virtude da parte de Deus, que precisa ser exercida, só que a Bíblia diz que quem exerce deve fazer isso com alegria. A misericórdia sem alegria não agrada a Deus. A gente pode estar fazendo a coisa certa, mas se a motivação do coração não for correta, isso não gerará o fruto que deve ser devido. Quanta gente que até está envolvida com atos que aparentemente são de misericórdia, mas com o coração cheio de amargura. Pastor, estamos aqui fazendo esse trabalho aqui com esses miseráveis desses moradores de rua. É tudo umas pragas. Eu estou cortando o cabelo desse miserável aqui, mas eu sei que daqui a pouco ele vai lá e vai usar uma pedra de crack, podia morrer logo com essa pedra, que aí pelo menos já ia logo para o inferno e abrir oportunidade para outro que quer conhecer Jesus. Misericórdia sem alegria. É um peso. É um fardo, é um negócio, Deus me chamou para esse ministério aqui. Eu me lembro, não na igreja que eu congrego hoje, mas em alguns lugares que passei, o pessoal que trabalhava na assistência social. Você chegava na assistência social, irmãos, e dava medo. Medo. Só de cara fez, o que você quer? Não precisa de ajuda para quê? Eu quase cuspia no arroz que te dava. Você saía dali com medo de estar envenenado aquela cesta básica. Faça com alegria. Com alegria por quê? Porque é dádiva de Deus. Com alegria por quê? Porque é graça do Senhor. Com alegria porque é o mesmo Deus que chama alguns
para o ministério pastoral é o mesmo Deus que enche o coração de outros com misericórdia para repartir. E devem fazer isso com imensa e profunda alegria. Então, nós falamos primeiro dos ministérios, são 5. Nós falamos agora das atuações ou dos dons de serviço, que são esses. E agora a gente vai começar a falar a respeito dos dons espirituais. Próximo slide, por favor. Os dons espirituais são 9, descritos na carta que Paulo escreve. Ele diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam o quê, irmãos? Ignorantes. Paulo está escrevendo para a igreja dos Coríntios, ou dos Coríntios, e essa igreja, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 7, que ela possuía todos os dons. Essa igreja é uma igreja que tinha abundância desses dons dados por Deus. Que coisa maravilhosa deveria ser poder fazer parte de uma igreja onde todos os dons estão em operação. A Bíblia diz que o problema da igreja de Corinto não é falta de dom, nem é inoperância dos dons. Muito pelo contrário, o problema é a forma desordenada e não discernida com que essas realidades estão operando. Alguém já disse que tudo em excesso faz mal, até coisa boa. Quando a gente não discerne como aquela coisa deve ser utilizada, isso pode ser um problema. No caso da igreja dos Coríntios, esse é o problema. Eles não eram ignorantes porque não conheciam os dons. Eles eram ignorantes pelo fato de não estarem discernindo o propósito e a origem dos dons. Qual era o objetivo pelo qual Deus havia repartido com aquela igreja aquelas dádivas e graças que ele estava dando. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo, ele descreve para nós, ou coloca para nós esses 9 dons do Espírito. É provável que você leia ou ouça alguém dizendo que o 9 não é um número que deve ser considerado como restrito ou estrito, porque Deus é ilimitado e pode dar muitos outros dons. Sem dúvida nenhuma, é óbvio que Deus é ilimitado. Mas a gente precisa também considerar o que a Escritura diz como referência. O fato da Bíblia descrever ali 9 dons é simbólico e referencial para nós. Não à toa, isso tem a ver com a ação do Espírito Santo, que quando o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito, ele diz que esse fruto ele tem 9 gomos. Ou seja, a gente tem aqui uma conexão entre essas duas realidades. Dons, capacitações sobrenaturais do Espírito Santo para o serviço, que são 9, e o fruto do Espírito, que tem a ver com essas virtudes do caráter cristão, que também são 9. Dando para nós uma ideia de equilíbrio. O cristão equilibrado é aquele que tem o fruto do Espírito e aquele que se move nos dons do Espírito. Essas duas realidades estão presentes. Existem, muitas vezes, uma dicotomia a respeito disso. Pessoas, igrejas, ministérios que estão focados exclusivamente nos dons e não na realidade do fruto. Onde se fala o tempo inteiro, onde de alguma maneira se incentiva o tempo inteiro, onde se busca o tempo inteiro essa realidade apenas do carisma e esquece-se da dimensão do caráter. E isso é um problema. Ao mesmo tempo, nós temos a outra parte dessa dicotomia, onde se fala absurdamente, de forma insistente sobre a realidade do caráter, mas se esquece também da importância do carisma. Então, essas duas coisas elas precisam estar equilibradas. Antes da gente entrar propriamente no dom, porque eu tenho uns poucos minutos agora antes do intervalo, eu queria ler ou ver com vocês, ou fazer com vocês algumas observações aqui que são importantes. A primeira delas, por ser de origem pentecostal, eu fui criado na Assembleia de Deus, eu poderia ser, à medida que fui estudando a Bíblia, uma das pessoas talvez com mais traumas relacionados à manifestação de dons espirituais. Porque eu sou de origem pentecostal, de uma igreja pequena no Rio de Janeiro. Um pouco de tudo que você possa imaginar, eu vi dentro desse contexto pentecostal. Onde é que eu me converti? Eu me converti numa reunião uma reunião de oração na casa de uma tia minha chamada Jovita. Daquelas reuniões das irmãs do coque, do manto, que começava e não tinha hora para terminar. De tudo eu vi dentro daquele contexto, muita coisa boa, e pelos lugares onde passei.
por conta de ter nascido nessa origem, era incentivado. Boa parte da minha adolescência foi em vigília, em campanha de oração no monte, em jejum para cá e para lá, pegando ônibus, pegando trem, pegando van, subindo monte, meia-noite. Tem um monte no Rio de Janeiro chamado Raiz da Serra, onde sexta-feira à noite você tem quase 3.000 pessoas orando lá em cima. Profeta, um negócio de maluco. Já vi coisas absurdas que poderiam ter feito eu, de alguma maneira, descrer que isso seja algo benéfico. Já participei de culto onde saí machucado, porque alguém saiu rodando e acabou dando um soco em mim. Acontece, no movimento pentecostal tem os irmãos que fluem mais violentamente na ação do Espírito, né? Já vi guerra de profetas. Um se levanta e diz assim, diz o Senhor, tu diz, o Senhor está falando através de mim, senta, e o pau quebrou. Já vi profecias em duplas vozes. Estava num culto onde um cara se levantou e disse, eu sou Jesus que estou falando com a minha igreja. Eu estou muito triste com vocês. Eu estou tão triste que eu não vou nem falar, eu vou chamar o meu pai. Aí o mesmo cara, com a voz mais grossa, diz, eu sou Deus. O meu filho está muito triste com vocês. É uma conferência ali da Trindade presente. Porém, a gente vai falar isso daqui a pouco, os excessos, a forma errada de utilizar, não pode fazer com que eu desconsidere a riqueza. O fato de alguém pegar um martelo e dar uma martelada na cabeça e matar alguém, não deve fazer com que eu acredite que o martelo é um instrumento de morte. A utilização daquilo é que gerou morte. Mas aquilo foi um instrumento criado para benefício, para melhora, para auxílio. E se eu utilizar da forma correta, há de ser uma grande bênção. Então, das realidades que estão presentes é esse temor. E aí, eu queria que a gente, com tranquilidade, meditasse, pensasse a respeito dessa realidade dos dons espirituais. Vamos lá. Próximo slide, por gentileza. Para que servem os dons? Antes da gente falar deles, vamos falar de propósito. Para que serve? Para que Deus distribui dons espirituais? O dom de profecia serve apenas para a gente falar dizendo assim diz o Senhor? Os dons de cura servem apenas para que a gente desobstrua a fila do SUS? Os dons de revelação servem para a gente satisfazer a nossa curiosidade a respeito do outro? A pessoa entra e eu digo, Deus, o que essa mulher tem em Jesus? Não. Os dons servem para a edificação da igreja. Deus confere dons, não porque Ele nos acha bonitinho, não porque Ele quer que a gente tenha um culto mais animado. Deus distribui dons para a edificação da igreja. O fim, o propósito final do dom não é aquele que o recebe. O propósito final do dom é aquele com quem ele reparte e a quem ele serve. É uma forma que Deus tem de nos capacitar para que possamos servir melhor o seu corpo, que é a sua igreja. Se eu não entender isso, eu não vou cumprir plenamente o propósito da parte de Deus. Então, para que serve o dom? O dom não serve para nos diferenciar, para que é uma casta superior espiritualmente. O dom não serve para elevar alguém acima dos demais, para transformar esse cara naquilo que o publicano achava que era. Jesus diz que estavam 2 homens orando no templo. Um deles o fariseu. Um deles é o fariseu. E a Bíblia diz que aquele homem orava batendo no peito e ele dizia uma frase terrível. Ele diz assim, graças eu te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. O que ele está dizendo é, eu me tornei um outro tipo de ser humano. Eu me tornei um outro tipo de gente. Eu não sou como os demais. E é impressionante como gente que foi agraciada por Deus com dons, às vezes permite que isso suba ao coração, não entende o propósito e se vê de igual maneira. Eu não sou como os demais. Eu não sou como os demais. Eu sou um outro tipo de pessoa. Eu sou um outro tipo de gente. Eu fui tratado, eu fui transformado num ser superior.
e não a semelhança de Jesus Cristo, porque aquele que é o semelhante a Jesus Cristo, aquele que era o varão perfeito, é aquele que se despe, que pega uma toalha, uma bacia e lava os pés dos seus discípulos. É aquele que morre em favor dos outros. Mas no nosso contexto, aquele que muitas vezes possui os dons é aquele que se acha num patamar de superioridade, onde ele se tornou um outro tipo de ser humano. A ideia não é essa. Para que os dons servem? Para a edificação da igreja. Põe para mim, por favor, o texto que corrobora isso. Próximo slide, por gentileza. Vamos ler todos juntos, numa só voz? 1, 2, 3. Visando o que, irmãos? O bem comum. O bem comum. Visando abençoar a todos. Visando edificar o bem comum. Visando não o meu bem individualmente, mas visando o bem comum. Próximo slide, por favor. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Assim... Vocês que desejam os dons, precisam entender o propósito. E qual é o propósito? A edificação da igreja. Então, o dom é para que eu possa, cheio da presença de Deus, poder cooperar para a edificação do seu povo. Se nós não entendermos isso, a gente vai se perder no meio do processo. E ouça, o fato da gente operar grandes coisas ou coisas sobrenaturais não é garantia de que nós estamos sendo aprovados por Deus. Jesus diz isso. Jesus diz que naqueles dias muitas pessoas chegarão diante dele mostrando operações poderosas feitas no nome dele. Eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu falei novas línguas, e Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Eu não me vejo em vocês. Eu não conheço vocês. Vocês fizeram usando o meu nome, mas vocês não se submeteram a mim enquanto propósito. Então ouça, o propósito dos dons é a edificação da igreja. Próximo, por favor. Eles ainda são distribuídos pelo Espírito Santo? Podemos ver suas manifestações e buscá-los? A resposta é sim. Os dons espirituais estão disponíveis, ainda são dados pelo Espírito Santo. Nós podemos ver sua ação e podemos buscá-los? Sim. Categoricamente sim. E para falar nisso, a gente precisa falar desse termo aqui que descreve um movimento. Próximo slide, por favor. Próximo. Cessacionismo. O que é o cessacionismo? É um movimento que crê que os dons foram dados por Deus para a igreja primitiva, para sua expansão, estabelecimento e crescimento, mas cuja operação estava restrita àquele momento histórico. Então, de fato, Deus derramou dons, houve profecia, houve línguas estranhas, houve operação de maravilhas, houve curas, só que isso foi uma graça de Deus derramada num tempo da igreja. Como a igreja estava iniciando, a igreja estava começando, Deus derramou isso sobre os primeiros cristãos, para que eles pudessem caminhar os seus primeiros passos. E à medida que isso estivesse consolidado, estabelecido, não se faz mais necessário. Uma das principais argumentações usada por esse grupo é de que o momento que marca essa finalização é a organização do cânon da Escritura. Então agora, como nós temos já a revelação de Deus escrita, o cânon fechado, os 66 livros da Bíblia que nos ensinam sobre Deus, nos ensinam sobre sua vontade, nos revelam o seu caráter, nós automaticamente não temos mais a mesma operação que tínhamos antes. Agora Deus fala conosco exclusivamente por meio da palavra escrita e exposta, e não mais por meio de outras formas ou manifestações. Essa é a ideia cessacionista, presente, como eu disse lá no início, na maioria das igrejas tradicionais e em outros movimentos também, que creem que os dons do Espírito foram dados por Deus num determinado tempo, num recorte histórico, mas que hoje não operam mais da mesma maneira. Põe para mim, por favor, o próximo slide, por gentileza. Aqui tem um fragmento da Confissão de Fé de Westminster,
que é um documento importantíssimo para boa parte das igrejas reformadas históricas. Uma parte dele diz assim: tendo cessado aqueles antigos modos de Deus se revelar, ou de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Eu peguei só esse fragmento, onde ali está escrito que houve um cessar desses outros modos de Deus falar com o seu povo. E que modos eram esses? Por meio de profetas, por meio de inspiração direta dada a pessoas. Agora isso estaria exclusivamente restrito à exposição das Escrituras. E ouça, por favor, o que eu vou dizer para você. Nós que somos continuistas, que cremos que os dons do Espírito Santo, o Senhor continua repartindo e operando para a edificação do seu povo, não acreditamos que esses dons estão para além da Escritura. Nós acreditamos apenas que Deus continua distribuindo e que a Escritura, ela é o limite para a operação desses dons. Então, uma vez que o cânon, a revelação da palavra de Deus escrita chegou até nós, isso não é algo que fez com que os dons cessassem. Isso é algo que colocou um limite, um gabarito onde esses dons podem fluir. Então nós acreditamos que Deus pode tomar alguém numa inspiração profética e esse alguém falar em nome do Senhor. O que nós cremos é que esse falar de alguém em nome do Senhor está gabaritado pela revelação da sua palavra. Então tudo aquilo que for dito precisa estar em acordo com a palavra de Deus. Se está fora do que a palavra de Deus diz, como disse o próprio apóstolo Paulo, ainda que um anjo do céu viesse e anunciasse outro evangelho, independente da estrutura, da forma, do quanto de brilho ele traz, nós vamos dizer que ele é anátema. Então os dons do Espírito Santo não nos emburrecem. Os dons do Espírito Santo não fazem com que a gente esqueça a Bíblia. Os dons do Espírito Santo, nós cremos que devemos buscá-lo e fluir neles, e que a Bíblia é o que nos limita com relação até onde podemos ir. Então, nós cremos na atualidade dos dons e cremos a partir do que a palavra de Deus diz, que a palavra é superior a tudo. Logo, aquilo que é falado, ainda que seja dito usando a expressão em nome de Deus, precisa estar de acordo com aquilo que Deus diz. Caso contrário, isso vai ser rejeitado. Deu para entender? Amém ou não amém? Amém. Se não, a gente pode caminhar por uma estrada que é complicada dos excessos, tanto para um lado quanto para o outro. O excesso do aparente fluir, onde o importante é que Deus está falando, o importante é o que a gente está sentindo, o importante é o que Deus está movendo, o importante é que está vindo no coração. Eu me lembro de uma reunião de oração no monte, onde tinha uma querida irmã conosco, que ela havia compartilhado alguns momentos antes, naquele momento de oração, que estava pedindo oração, que estava enfrentando um momento de tentação e de perseguição no seu trabalho. Ela era casada, seu esposo estava trabalhando, ela foi junto com um grupo de irmãs e tinha mais um grupo do qual eu fazia parte que estava junto. Ela disse: irmãos, eu queria abrir uma coisa aqui muito particular. Eu estou enfrentando uma perseguição no meu trabalho. Tem uma pessoa lá que tem, de forma muito constante, me assediado. Isso tem causado muito desconforto para mim. Eu peço que os irmãos orem por mim a esse respeito. Estávamos orando, daqui a pouco vem um profeta. Um cara sai de lá de um meio de um outro grupo, vem, entra no meio da roda, estende as mãos sobre ela e diz: eis que te digo, minha serva, assim te diz o teu Senhor, aquele que tem falado ao teu ouvido, te digo que ele é meu, e aquele com quem tu tens uma aliança, eu rompo essa aliança hoje. Assim diz o Senhor, 112 línguas estranhas diferentes. O que é isso? Isso não é Deus. Por quê? Não está de acordo com a sua palavra. Deus é o Deus que odeia o divórcio. Deus é o Deus da aliança. Deus é o Deus da fidelidade. Deus é o Deus que preserva a relação e a família. Logo, independente de onde aquele profeta tenha vindo, do quanto de histórico positivo que ele tem, de se ele vem pulando numa perna só, se ele dá cambalhota, se ele desceu num raio, se ele vem... pouco importa. A Bíblia serve para nós como limite nesse sentido. A Bíblia não abafa o dom, a Bíblia gabarita o dom. A gente flui
a gente é inspirado por Deus, mas como é que a gente sabe que de fato é Deus a partir da palavra? Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo diz: quando vocês forem profetizar, faça um de cada vez, e os outros julguem. Julguem. Não o indivíduo, mas a profecia. E qual é o critério para a gente julgar? O critério para a gente julgar não é a entonação, não é o tom de voz. A ideia não é essa. Eu, particularmente, sou um pouco mais tranquilo no meu falar. Há irmãos que são mais efusivos. E quantas vezes eu já me escandalizei, já criei uma certa resistência porque o cara começou a gritar, mas o critério não é o tom de voz. O critério não é se fala gritando ou se fala mais baixo. O critério não é se fala babando ou se fala não sei o quê. Eu tenho um amigo muito louco chamado Gilberto. Eu falei para ele, dele para o Pablo algumas vezes. Eu me lembro que eu estava numa reunião de oração, numa reunião na casa de uma irmã chamada Estezona. Olha que benção. Estávamos lá, de repente, um querido irmão foi tomado por Deus e veio para profetizar para esse meu amigo muito louco chamado Gilberto. Colocou a mão no ombro dele e diz: assim te diz o Senhor. E diz: pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Eu falei: irmão, vai escovar o dente, irmão. Tua boca está fedendo pra caramba. Deus não fala através dessa boca. Olha que loucura. O critério não é a estética. O critério é a palavra de Deus. O critério é Deus que está falando. O critério é aquilo que Deus está dizendo. Ouça, heresia não é aquilo que eu não diria. Heresia é aquilo que Deus não diria. Existem coisas que talvez a gente não diria, a gente falaria de outra forma, a gente falaria de outro jeito, mas o herege não é aquele que diz o que eu não diria, é aquele que diz o que Deus não diria. Logo, o critério é a palavra de Deus. Se a gente entende isso, a gente caminha por uma estrada segura, e essa estrada segura está fundamentada naquele que é Deus, o Espírito Santo. Ele é Senhor. Ele reina, a Bíblia diz que Ele é consolador. O Espírito Santo não é uma invenção humana. O Espírito Santo não é um ser que brotou do nada. Ele foi enviado por Deus para operar no meio de sua igreja, consolando e a preparando para encontrar com o noivo naquele glorioso dia. Ele aponta para Jesus Cristo, Ele glorifica Cristo. E a sua obra no meio da igreja tem esse propósito de nos edificar, a fim de que a gente possa ser cada dia mais parecido com o Senhor da glória. E Ele faz isso também usando os dons. Você entende até aqui? Pode dizer amém? Amém. Agora é a hora do intervalo e depois a gente volta.